Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma Alpha Clean Convida, nesse mês que é tão especial, que é o mês de outubro, que falamos sobre prevenção, autocuidado feminino. Estamos com uma convidada muito especial, que tem um sorriso lindo, largo, e ela tem uma história linda de autocuidado, de coragem, de força e de muita fé. Com vocês, nossa querida Érica. Érica, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Para iniciar nosso bate-papo, Érica, conta um pouquinho para mim quem é a Érica. Quem é você? Se você é casada, se tem filhos, onde você trabalha? Quem é a Érica? Então, Érica, Érica é uma jovem senhora, definiria Érica como uma jovem senhora de 31 anos. Eu sou filha de duas mães incríveis, irmã, amiga, sou mãe da Namastê. Sou servidora pública, formada em Direito e hoje trabalho no Tribunal de Justiça. Ah, legal. E conta pra gente um pouquinho da tua história de superação, né? O que que você passou lá atrás? Conta pra gente o que aconteceu na tua vida assim que você teve que superar. Então, nós estamos tratando do Outubro Rosa, né? Com foco na prevenção do câncer, e eu carrego essa história do câncer que faz parte da minha história, porque quando eu estava com 26 anos, por uma questão profissional, eu precisei fazer um exame e desse exame foi identificado Você o... pode contar pra gente qual que era o exame? Então, eu fui nomeada num concurso público e dentre os exames que são necessários, oftalmo, ortopedista, neurologista, um deles é o ginecologista. E nos exames ginecológicos, um deles que é obrigatório para você tomar posse é o ultrassom de mama. Então eu tinha que fazer ultrassom. Eu recentemente, próximo a ter sido nomeada, eu havia ido nos meus exames de rotina na ginecologista. E eu estava coincidentemente na fase só de retorno. E ela havia feito colhido preventivo, ela fez o toque, e ela até falou, nossa, você tem uma mama bem densa e tudo mais. E lá no meu coraçãozinho, lá dentro, eu sempre tinha uma sensação em relação a isso. E eu lembro que no dia que ela falou isso, que eu acho que foi a primeira vez que eu fiz o auto, tipo, com a ginecologista, que você sente confiança, sabe? Tipo, Sim. depois que você já é adulta. E aí me deu um alívio quando ela falou aquilo que estava tudo bem, sabe? No autotoque lá no exame de mama. E aí, ok, ela passou os exames que ela considerou necessários, só que quando eu voltei, eu precisava dessa ultrassom, que ela não havia passado no meu exame de rotina. E aí eu falei, doutora, eu vou precisar tomar posse no concurso, a senhora pode passar para mim esses exames, a ultrassom de mama, porque eu vou precisar de um laudo. Aí ela se prontificou, né, passou, ela falou, olha, você nem precisa voltar, você deixa com as meninas, como você já teve seu retorno, que eu pego os exames e faço o seu laudo. Aí tudo Ok. tranquilo, eu estava seguindo a vida, fazendo todos os exames, tipo, o meu foco era esse, estava naquela ansiedade, né, de eita, vou ter que mudar de emprego, vou ter que assumir outro lugar. Tinha as questões práticas ali que eu achava que eram as minhas maiores preocupações na época, né, de como que vai ser, a questão funcional mesmo de você sair de um lugar e ir para outro, se Sim. organizar, sabe? E aí eu estava nisso, tá dando tudo certo, estou fazendo todos os exames. Quando eu fui fazer a ultrassom, a médica que fez a ultrassom, ela começou, por que você está fazendo? Aí eu falei, vou tomar posse num concurso e aí é necessário. Aí quando ela começou a fazer o exame, ela, tipo, voltou. Ela, olha, tem um nódulo aqui que eu acho bom você voltar com a sua ginecologia. E eu fiz a observação para ela de que, só vou deixar lá para pegar o laudo da ginecologista. E ela fez essa ponderação de, acho melhor você voltar com a sua ginecologista. Aí eu falei, tá bom.
Coincidentemente, na semana antes de eu fazer a ultrassom, eu senti o incômodo. A gente estava na época da pandemia, era 2021, então a gente estava na época do home office ainda. E aí eu estava na minha salinha de trabalho e um negocinho incomodando. E eu passava a mão, levantei, fui no espelho, tipo, nossa, tá tão inchado. Tipo, não tá inchado, tava incomodando. Falei, eu não tô pra menstruar, não é pra eu estar com nenhum incômodo, sabe? Então, tipo, naquela semana que eu ia fazer ultrassom, eu tive essa pequena observação na mama. Mas tranquilo. Quando ela falou, eu falei, nossa! Tipo, eu tava lá deitada, ela falou do nódulo, né? Eu falei, nossa, eu senti essa semana incomodar. Ela falou, pois é bom você voltar e tudo mais. Aí tá. Eu peguei o resultado, deu um nódulo de circunferência, que é os que não são o padrão, né? Que não são aqueles redondinhos, que são os que geralmente não são preocupáveis, né? Que são de alguma coisa que eu não vou falar para não falar errado. Mas enfim, as bordas não regulares, como dizem que você tem que ter mais atenção. E aí eu voltei com a doutora, falei para ela que do resultado e tudo mais, ela falou, nossa, realmente é um BRAS, tem o número lá do laudo que eles dão, né? Aí eu vou te encaminhar para mastologista, porque a masto que trata disso e tudo mais. Eu falei, e minha preocupação era o concurso, né? Aí a senhora, enfim, ela me falou, tipo, vou te indicar com urgência. Eu falei, isso, porque pode ser isso, eu preciso, porque eu estava naquela preocupação de pode ser que eu fique sem plano de saúde, então eu tenho que fazer o mais rápido possível. Aí, beleza, fui na mastologista que ela me indicou, na Unimed, consegui agendar bem rápido, né? E aí, tudo tranquilo, tipo, realmente isso é um tipo de nódulo que a gente tem que ter mais cuidado, mas, tipo, não como se fosse um problema mesmo, sabe? Tipo, realmente é bom tirar logo quando é esse tipo de nódulo. Falei, beleza, doutora, pra tirar eu tenho que estar com meu plano de saúde, então bora fazer rapidinho. Aí ela, vou passar os pré-operatórios, vou ir adiantando tudo e vou pedir a punção pra gente ter certeza do que é isso aí. E aí, fiz e até então você nem assim imaginava que poderia ser um câncer, tranquilo. Alguma coisa. Coincidentemente, nessa semana, como eu tava fazendo esse monte de exames, eu encontrei uma amiga que é médica e aí eu precisava pegar guias de outros exames, né, do concurso, e passei no consultório dela um dia depois que eu tinha feito a biópsia. E aí eu tava inchadinha e tudo mais por causa da biópsia e tudo mais. Aí ela falou se eu senti doer, eu falei que senti, ela falou, geralmente quando dói, não tem problema. Eu vou falar isso por causa que é a nossa brincadeira interna de, não vou te dar 100, mas 95% de chance de não ser nada, pelo padrão do prognóstico médico comum, entendeu? Tipo, geralmente, contando idade, Sim, a chance de... anos, e ainda, né, você sentiu doer, então, tipo, todo esse cenário faz com que não seja nada preocupante. Eu falei, mas vou dar uns 95%, porque 100 a gente nunca dá, né? E aí, ficamos nos 95% de não ser nada, beleza. E aí saiu o resultado. E quando eu li... tipo, eu não entendi. Sabe quando você lê uma coisa e você não entende o que está escrito? Sim. E aí no final, blá, 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 cirurgia para poder... para histologia. Eu acho que era para analisar o nódulo mesmo depois da cirurgia, né? Aí eu fiquei, deu inconclusivo, vou ter que fazer a cirurgia para saber. E aí mandei para uma amiga. Só que aí, à medida que eu mudei para fazer, porque você tem uma amiga enfermeira, você tem uma amiga médica, né? Aí você lança, né? E aí eu fui pesquisar a palavra que estava ali, e aí eu, tipo, tinha neoplasia no texto, né? E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu fui para a parte do Google acadêmico. Eu saí do Google normal e fui para o Google acadêmico, e aí foram vindo as palavras, e aí eu entendi que
Era uma que coisa era uma mais séria. neoplasia, assim, que é o nome tipo científico, né, para o câncer. E aí eu entendi, mas fiquei tipo, vou voltar semana que vem na médica. Essa minha amiga que eu mandei o laudo, tipo, as amigas entenderam de cara. Essa minha amiga, tipo, foi muito profissional, porque ela é médica também, né? Então ela falou, tipo, vamos ter que olhar isso direito, mas sua médica vai, tipo, ela teve a ética médica de que outra médica, a minha médica tinha que falar pra mim, né? E aí, mas eu já tinha pegado, assim, o contexto. E aí eu voltei tinha consulta na mastologista. Eu vou ir falando aqui. Não, pode ficar à vontade. Eu vou ir te soltando. E aí a gente tava na mastologista e uma das minhas mães foi comigo na mastologista, né? Que ela falou que ia. Eu falei, tá bom, que a gente cresce e, tipo, eu estava nesses médicos sozinha, né? Mas aí a minha mãe falou que ia comigo, eu falei, tá. Aí ela tava do meu lado e aí ela perguntou se eu tinha visto o resultado. Aí eu falei, vi. Aí ela, tipo, deixa eu ver. E aí eu só quietinha dei pra ela, né? Aí ela leu. Ela perguntou, tipo, você sabe o que tá escrito? Aí eu falei, sei. Eita. Vai chorar todo mundo. E aí ela só segurou minha mão e falou que a gente tava juntas, né? E foi, assim, o meu primeiro contato impactante com o diagnóstico de câncer de mama que eu tive aos 26 anos, em 2021. Nossa. E assim iniciamos Todo o tratamento. todo o processo. Nossa, é forte, né? Assim, essa importância, né? Assim, do ultrassom, dos exames, né? Realmente Sim, são exatamente, porque tipo foi fundamentais, né? um susto, porque eu tinha todo o contexto que não me levaria para esse diagnóstico, sabe? Idade, Exato, né? tipo, Tudo muito a favor, 26 né? anos, eu ia no ginecologista. Todo ano. A frequência que deveria, não, mas Se ia no cuidava, ginecologista, sabe? E até então, nenhuma ginecologista nunca tinha me pedido a Ultrassom de mama. ultrassom e foi um contexto aleatório, um concurso que eu nem esperava ser nomeada por causa que esse concurso já havia vencido e ele foi prorrogado por causa da pandemia, sabe? Tipo, É muitas Deus, coisas, né? Deus, muitas pequenas mãozinha de coisas me Deus, levaram né? a isso, sabe? Ah, não vai ser nada e de repente era alguma coisa, sabe? E a partir daí a gente começa todo um processo que o nome câncer já traz, né? Sim. Tipo, você ter um diagnóstico de câncer, não importa o grau que ele esteja, Isso é difícil. ele tem o impacto, e é o impacto social, é o impacto de uma doença que ela por muito tempo não teve um protocolo de tratamento definido, e você tem num lugar, depois tem no outro, sabe? Tipo, Eu acho que é uma doença também que afeta muito a família, né? Não é só você. Ela traz a não é- carga é emocional muito o pesada, câncer, ele tem uma carga emocional muito grande, muito porque pesada. há um tempo que não é muito distante, a pessoa ter um diagnóstico de câncer Já era diagnóstico já era de um morte, diagnóstico né? de morte, exato. Então, por mais que a gente saiba que hoje tem tratamento, que hoje tem mecanismos, Mas ainda é muito mas ainda é né? assustador, ainda é você entrar, tipo, no desconhecido. Eu tava ali naquele... Quando eu me dei conta, tipo, eu tava com um laudo e, tipo, o que eu vou fazer a partir daqui, sabe? Como que a gente vai conduzir Sim, que a vai partir daqui, acontecer, exato. né? E é muito difícil. E as pessoas ao seu redor, a partir daí desse marco, eu acho que emocionalmente foi o marco. Estar ali com minha mãe, ela perguntar se eu sei o que era, eu dizer que sim, e ela tá ali comigo, e aí a gente entrou no consultório, a doutora falou toda a parte
lógica daquilo, né, de você, não vai ser mais só, vamos fazer uma cirurgia rapidinho ali, como você achava que você ia fazer, resolver. Né? Doutora, eu não posso fazer, tipo, tenho que fazer antes de perder meu plano de saúde, tipo, era a minha preocupação, vou assumir um carro. E aí, de repente, não, você tem 2 caminhos, você quer continuar com o tratamento aqui conosco, no plano de saúde que você tem o serviço público que é encaminhado para o hospital de amor, e foi o que eu optei pela minha incerteza. Sim. Racionalmente eu sou bem nesse sentido racional. Falei, não, eu tenho um cargo comissionado, é isso que mantém meu plano de saúde. O câncer é um tratamento que não é imediato, eu não vou ali e vai acabar. Então, vou pelo hospital de amor porque eu sei que vai ter uma continuidade, que não corre risco de uma interrupção. Ela me passou os cenários práticos, né, que você tem que decidir. Ela falou, você falou da questão da fertilidade, que foi uma coisa bem assim, eu na época tive que passar batido, porque para mim tudo tinha que acontecer muito rápido, sabe? E aí ela falou da possibilidade de congelar meus óvulos, porque você vai passar provavelmente por uma químio, e a químio ela tem esse perigo de, tipo, dar infertilidade. Não sei se você quer ser mãe, e, tipo, e são muitas coisas que você tem que decidir na hora, entende? Ainda, né? Tipo, eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre me vi mãe. E aí, tipo, mas na hora eu falei, nossa, mas aqui não faz, eu vou ter que ir pra fora. Tipo, é outro problema que eu teria que resolver, mas graças a Deus eu tenho a questão da afetividade muito presente na minha vida, porque eu tenho uma mãe biológica e eu tenho uma mãe afetiva. Na verdade, eu tenho uma família biológica, eu tenho uma família inteira afetiva. E eu sei o que é a construção afetiva do amor, sabe? Sim. E eu sei que a minha mãe é minha mãe, então eu pensei, não, se alguma coisa acontecer, eu vou ter outros meios de conseguir um filho. De ter um filho, se for da vontade de Deus. E aí começamos esse processo, sabe? De agora você tem que, ok, você optou pelo caminho do hospital de amor, do tratamento pelo hospital de amor, vamos seguir. E aí, a partir disso, cada dia é uma espera diferente, entendeu? Aí eu tinha que você tem que ser encaminhada para a regulação, da regulação vai te encaminhar para o amor. E aí, tipo, no amor, vou entrar em contato com a sua primeira consulta. E aí é isso, aquele processo, e aí o processo de falar para as pessoas que eu tenho a maior sorte na vida de ter pessoas mesmo. E pessoas que não são só passagem, sabe? Mas aí é muito difícil você ter pessoas, porque você sabe que as pessoas vão se importar com você e vai preocupar, sabe? Ter pessoas nessa hora. Pessoas de verdade, É né? isso, eu sei que elas vão te apoiar, mas você sabe que elas vão sofrer com você quando tá nessa incerteza. E esse primeiro impacto, assim, foi bem difícil. Com o emocional. E aí eu saí de lá naquele dia, eu fui falar pra minha mãe biológica. E aí eu fui pra casa dela. E a minha mãe tem essa questão do câncer porque a minha avó faleceu de câncer. Na verdade, as minhas duas vós, das minhas duas mães faleceram com câncer. Só que outro histórico, né? Então, minha mãe carrega muito isso, sabe, do câncer. Sim. Então, minha mãe chorava incontrolavelmente. E, tipo, depois, fazia muitos anos que eu não dormia na casa da minha mãe. Naquele dia, eu tive que dormir com a minha mãe ali, com ela, sabe? Enfim, aí, essa questão emocional de, tipo, eu sou filha, mas, tipo, para uma mãe... É difícil. Uma mãe não consegue, tipo, eu não sou mãe. Eu não sei o que é uma mãe imaginar a possibilidade e todas as coisas que podem acontecer e que esse diagnóstico traz, sabe? É bem... É difícil. Bem difícil. E, Érica, conta pra gente, assim, o que você falaria para essas pessoas que agora, de repente, estão descobrindo um câncer, né, que estão passando por esse processo
nesse momento, assim, qual que é a dica, assim, que você, agora que você já passou por tudo isso, né, que agora que você já, ai, pode respirar mais tranquila, que você diria, assim, para elas? Sim. Eu acho que é muito difícil, tipo, definir o que você diria para alguém nessa situação, porque cada pessoa, ela tem uma bagagem emocional, ela tem uma bagagem de crença e uma bagagem de vida, sabe? E quando a pessoa passa por uma situação em que tudo isso fica em xeque, sabe? É muito difícil você definir, olha, vai ser assim, porque nunca é igual para ninguém, Sim. sabe? Tipo, as coisas que eu sinto, até pela questão da idade também, tipo, a forma como o câncer me atingiu é diferente da forma como ele atinge alguém com 50, com 60, que às vezes é câncer de mama também, porque temos vários tipos, mas o impacto, tipo, a primeira coisa, assim, você faz uma cirurgia, você começa uma quimioterapia que envolve a quimio vermelha e a branca, começa a cair os cabelos, tipo, é uma coisa que para algumas pessoas é um peso muito grande, tipo, particularmente, perder o cabelo para mim não foi uma das coisas mais simples, entendeu? Simples no sentido de que tudo que estava acontecendo ali estava tão pesado que não tive o impacto. Eu não consegui usar um lenço, eu não consegui usar uma peruca. Na verdade, eu gostei da minha careca. Na verdade, particularmente, eu tive a sorte de uma cabecinha redondinha. Bonitinha. E que eu me olhava no espelho e eu realmente gostava. Ai, não que eu me goste sim. careca, mas tipo, pro que eu tinha de opção na hora, tipo, eu olhava e falava, nossa, vamos sair. Que bom. Eu me olhava no espelho e eu, tipo, dá pra gente tá ok, assim, mas, tipo, tem pessoas que não conseguem se olhar, então, tipo, você não pode medir o que acontece. Tem pessoas que passam todo o tratamento com muito enjoo, sabe? Afeta em pequenas muitas coisas, sabe? Tipo, eu tive que tomar, pela minha idade, e pelo meu tipo de câncer ser o fator hormonal positivo, eu já iniciei com um bloqueio hormonal junto com a minha primeira químio. Então foi uma bomba. Sabe? Tipo, além do emocional que aquilo naturalmente afeta, o bloqueio hormonal é uma bomba master. Então, tipo, aquilo me deixou extremamente irritada. E eu não sou uma pessoa que é muito, tipo, irritável, sabe? E aquilo tipo, estar irritada me irritava, entendeu? Não ter paciência me deixava irritada. Então, tipo, são várias coisas. Então, vai ser sempre diferente para cada ser humano, sabe? Tipo, às vezes a pessoa não tem um apoio, ela passa por isso e dentro sozinha, de casa ela tá sozinha e estar com pessoas fisicamente não é estar acompanhado, né? Nem sempre você está com alguém quando você não está sozinho. E eu tive esse privilégio imenso, tipo, de não poder nominar uma pessoa, porque eu tive as pessoas mais importantes ao meu lado sempre, e, tipo, cada uma da forma que dava, sabe? É a irmã que vai para sua casa, é a amiga que tá ali, que manda uma mensagem, sabe? Eu acho que eu tive as pessoas que se fizeram presente de inúmeras formas. Tipo, eu tive as pessoas no meu trabalho que eu não me afastei durante o meu tratamento efetivamente, mas tirei os atestados necessários, mas eu tive as pessoas que deram aquele suporte, sabe? De não, a gente tá aqui. Isso é impagável, né? Nada no mundo paga você ter pessoas. Eu acho que a dica é essa, se rodeie de pessoas. Exato, então. Se rodeie eu acho que é construir relações mesmo, não o tipo de amigo que vai pra festa e tudo, que eu nem tenho
não tenho esses de modo geral. Os meus amigos são realmente amigos a qualquer hora. Eu acho que isso faz diferença, porque vai ser difícil, vai doer mesmo, porque dói, tipo, dói e não é só físico, não é só na dor da cirurgia, não é só quando eventualmente você passa mal numa químio, sabe? Dói o processo em si, mas passa. Eu acho que a forma como os protocolos de tratamento de câncer hoje são conduzidos é muito disso. Eles são divididos em ciclos. E a vida é um ciclo, né? Então, você faz uma cirurgia, você começa uma quimioterapia e você toca o seu sininho no Hospital de Amor, tem o sininho, e cada vez que eu ouço um sininho, meu coração enche de amor mesmo, de caramba, a pessoa conseguiu mais uma etapa, sabe? Vamos para a próxima. E você começa a rádio e é outra situação, e tem outro sininho para você tocar. Então eu acho que o mais importante de tudo é isso, é você ter a oportunidade de ver que você vai começar e você vai terminar e que vai passar, sabe? Quando você vê, já passou. Legal. O já entre aspas, porque é um intervalo longo, que nem sempre é tão rápido. E aí tem toda a questão de nem todas as pessoas conseguem fazer um ciclo e encerrá-lo ali, tipo, sim. E aí vai da questão da história de cada um, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? E você me falou que você fez a rádio, a químio e que você fez cirurgia também, né? Sim. Esse processo todo demorou quanto tempo de tratamento? Então, demorou basicamente um ano, por causa que eu recebi... Eita. Eu tenho um caderninho com várias coisas anotadas, mas eu comecei... Eu soube do diagnóstico final de maio. Eu tive a minha primeira consulta no Hospital de Amor em junho. Era 6 de junho, salvo engano, de 2021. Começou em 2021 meu tratamento. E dia 21 de julho foi minha cirurgia. Foi a médica... Nossa, a mastologista que me cuidou no Hospital de Amor, maravilhosa. E ela conseguiu o encaixe. Surgiu uma vaga. Em julho eu estava fazendo a cirurgia, tem o processo de você cicatrizar e tudo para começar. E em setembro de 2021 eu comecei a minha primeira quimioterapia. Aí foi um protocolo de 4 ou 6 vermelhas e 12 brancas. Aí as vermelhas são cada 21, as brancas são semanais. E eu terminei a quimioterapia em março de 2022. Passei uma virada de ano bem apreciável. Foi uma virada bem virável. E aí comecei a radioterapia em maio, acho que foi dia 30... Nossa, abril, maio... Acho que foi em maio que eu terminei isso. Eu terminei a químio em março, aproveitei o intervalo da químio e da rádio, comecei a rádio e terminei em maio. Minha última rádio foi em maio de 2022. E aí eu já vinha tomando o bloqueio hormonal injetável desde a primeira químio, que é a cada 3 meses. E a partir daí eu comecei o tratamento hormonal, que é a quimioterapia hormonal. Quando eu encerrei a rádio, eu comecei a terapia hormonal, que pelo protocolo natural são 5 anos. Só que depois de um tempo, como estava tendo algumas recidivas, que chama, salvo engano, aí eles estenderam o protocolo para até 10 anos. Então, quando você faz 5 anos do protocolo hormonal, você tem uma reavaliação, e aí se eu vou fazer de 10 ou vai ficar nos 5 anos o meu protocolo.
E aí esse ciclo que eu estou esperando terminá-lo por completo, que eu estou esperando chegar no fim. E depois de tudo isso que você passou, tudo hoje, atualmente, assim, o que você mais valoriza na tua vida? O que você mais, Ai, depois de passar por tudo isso, acho que você enxerga a vida com outros olhos agora, né? eu, eu, eu acho que a gente tem que dar muito valor mesmo. Eu acho que e não é só, tipo, nas grandes, eu acho que não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? E para mim o mais importante sempre vão ser as pessoas, então é valorizar mais as pessoas que estão ao nosso redor e quem está ao nosso lado e compartilhando a vida. Eu acho que viver, realmente viver é o mais importante. E o que isso assim mudou assim a maneira de você enxergar a vida? Mudou alguma coisa? Olha, eu não sei se eu sei tipo, expressar o que eu sinto realmente em relação a isso, porque quer queira, quer não, coloque em xeque ali, sabe? A sua existência quando você tem um diagnóstico desse. Não tem como dizer que nunca passou pela minha cabeça. Tipo, óbvio que a gente sempre tem que ter esperança. Eu acho que ter esperança é a coisa mais importante, mais importante de tudo. É você, tipo, não esperar, mas realmente esperançar pela finalização desse ciclo que é tratar um câncer. E ter fé em Deus, sempre, fé em Deus ou no que você acredita, Sim. né? Mas, tipo, ter fé de que tudo é passageiro, que tudo que começa termina, independente da forma que termine, porque às vezes a gente espera por uma coisa e não é da forma que a gente acredita que vai ser, mas então, tipo, não, eu espero que isso se finalize assim, mas você só acreditar que vai terminar, acreditar no que você carrega de força maior dentro de você, eu acho que é o mais importante. Qual que é a mensagem assim que você deixaria para as famílias, para as mulheres que estão assim passando por esse processo agora, né, por essa dificuldade Olha, no momento? O que você deixaria de mensagem, de recado? eu acho Você já que disse tanta coisa boa, mas eu acho que eu acho que o cuidado consigo é muito importante, porque é isso, às vezes o câncer ele tá ali e ele se manifesta das formas padrões, né? Só que às vezes ele tá ali silencioso, então você vê que não tem idade, tipo, espera-se que uma mulher a partir dos 40 anos é o prognóstico mais natural para um câncer. Só que aí quando você pega alguém que tem um histórico 26. totalmente. Tipo, eu tinha 26 anos, 26 nunca tive um anos. histórico de câncer de mama, que o câncer de mama tem essa especificidade, né? De, de ser a genética, tipo, do câncer de mama em si. E eu não tinha. Nada me induzia para ter um câncer. E por um fator totalmente aleatório, eu tive esse contato. Então, é importante você cuidar, você ir ao médico, você se observar, sabe? Eu tive uns dias antes da ultrassom, senti uma intercorrência, mas talvez eu não desse bola, talvez eu não fosse procurar um médico se eu não tivesse algo que me conduzisse obrigatoriamente a isso, sabe? Então, eu acho que a gente se olhar e se cuidar verdadeiramente e olhar para si sempre com os melhores olhos possível. Porque muitas vezes eu acho engraçado isso que a gente tem muito hábito de cuidar do outro. Sim. Você, E às vezes a você, gente não olha pra gente, exato. né? Você vê uma amiga e você tá sempre ali cuidando daquela sua amiga. Não, vai fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso e você não faz consigo, sabe? Você não tem o mesmo olhar de amor você, com que é você olha para o verdade. próximo, para você mesmo. Eu acho que a gente tem essa pequena falha Esse humana pequeno defeitinho, de realmente cuidar mais do outro do que da gente. E é importante, porque, né, se a gente não estiver bem, É. se não estiver bem, a gente não vai poder oferecer o nosso melhor para o próximo.
as pessoas E que para a gente finalizar desse mês, né, vamos aproveitar esse mês de outubro, qual a importância, você acha, desse autocuidado, dessa prevenção, né, dessas doenças e tudo mais? Qual a importância disso tudo? ter um mês dedicado à prevenção do câncer de mama, eu acho muito importante. Apesar de termos que ter esse cuidado todos os dias, sabe? Tipo, você tem que fazer o autotoque, você tem que se olhar, se cuidar. Mas ter um mês que os olhos são voltados para isso permite com que muitas pessoas tenham isso de tá um carro do Hospital do Amor na frente da minha empresa, tá todo mundo falando para ir fazer, e às vezes você não faria, né? Então, é importante você aproveitar esse mês para poder ter esse olhar mais cuidadoso, embora ele tenha que ser constante, como sabemos. Como sabemos. Enfim, é isso. Obrigada. Isso, se cuidar. Gente, esse foi mais um episódio, né, do Alpha Clean Convida. Eu agradeço muito a Érica, né, por vir aqui com a gente, por abrir seu coração. Obrigada. De verdade. Obrigada pelo convite. Eu, assim, agradeço de verdade mesmo. Foi muito emocionante ouvir tua história. Foi muito, muito aprendizado para mim. E, assim, espero que a gente tenha também conseguido, né, dar um pouquinho de amor, levar um pouquinho de amor, de esperança para as mulheres que estejam passando por esse momento. Sim, espero que todas as mulheres, tipo, tenham isso consigo, sabe? De se cuidar. E, por falar em amor, o Hospital de Amor é realmente um hospital de amor. Realmente tem amor ali dentro, tem muito. Tem muito. Eu acho que o mais importante também é aquela frase que você falou, né? Que tudo termina, né? Então, sim, a gente ter paciência e tudo mais, que a fase ruim vai passar. Né? Eu agradeço vocês e fiquem com a gente que em breve teremos mais episódios do Alpha Clean Convida. Obrigada!